Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal de Estudos Bíblicos comigo, Priscila Fagundes para mais uma aula. Sintam-se à vontade. Peguem caderno, caneta e não se esqueçam de curtir e deixar seu comentário, ok? Essa semana estamos na quarta e penúltima aula sobre a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Confesso que estas informações que irei passar não é nada agradável. Esse desfecho comprova que a única reforma suficiente foi a de Jesus, e por isso, na minha opinião, toda palavra ministrada que Jesus não seja o cerne, eu passo longe. Com força, como dizia minha cliente Rogéria. A redenção, de fato, é o único desfecho extraordinariamente suficiente. Essa aula é muito pertinente para a Igreja Protestante. Meus amados alunos, estudar nos livrará do erros pelos excessos ou faltas por ignorância. Nossa vida de liderança será uma constante saga na área pedagógica, teológica e psicológica. Precisaremos entender como procede corpo, alma e espírito, e sem conhecimento, seremos enredados em nossos próprios entendimentos, e poderemos nos tornar heréticos, levando conosco para a religião muitas pessoas com potenciais para serem grandes ministros vocacionados. Comecei a estudar a Bíblia em 2005, e quanto mais estudo, mais tenho certeza que nada sei, pois Deus é infinitamente tremendo, imanente e transcendente. É imensurável, não cabe dentro do Cronos que cabe em suas mãos. Deus habita dentro do Kairos, onde os ponteiros não existem, e tudo é para glorificar sua santidade. Sua transcendência é tão soberana que nos fez seus templos de carne e resolveu mesmo com nossas pequenez, habitar entre nós. Ser cristãos não é somente rodopiar e falar em línguas. Gritar ao possuir um microfone, ser cristão é se tornar um pequeno Cristo, e imitar Jesus, autor e consumador de nossa fé. Deus, no meio dessa caminhada, me escolheu para cuidar de seu rebanho, e depois de tantas recusas, me rendi aos seus planos. É preciso ler a Bíblia, e não só ler, mas é preciso praticar as doutrinas que esta palavra nos impõe. Estudaremos sobre ortodoxia, ortopraxia e ortopatia na próxima aula e a importância da homeostase com o Espírito Santo. Os atos de Jesus contradizia a lei mosaica. Paulo era perseguido por ensinar com tanta dedicação esse evangelho refirmado aos gentios. O termo perseguição em grego é diok, um verbo que significa perseguir ou buscar. Referindo-se a neste versículo, Paulo aborda uma tensão central na igreja da Galácia com relação à circuncisão e à prática da lei mosaica versus a graça encontrada em Cristo. Ele inicia fazendo uma declaração pessoal a respeito de sua própria pregação e as consequências que essa pregação trouxe para sua vida, particularmente em termos de perseguição. A utilização do pronome eu estabelece uma conexão direta entre Paulo e seus leitores, ilustrando suas lutas e o propósito de sua missão de ação de ser atacado ou assediado por causa de suas crenças. A frase "se ainda prego a circuncisão" sublinha a dificuldade que Paulo enfrenta, visto que tal mensagem poderia ser mal interpretada ou utilizada contra ele pelos que defendem a legalidade. Ao levantar a questão "por que sou perseguido?", ele indica que a mensagem da cruz é polarizadora e, ao mesmo tempo, uma fonte de escândalo para muitos, especialmente para os judaizantes que insistem na necessidade da circuncisão para a salvação. A conclusão de que o escândalo da cruz já está aniquilado reflete a ideia de que a mensagem da cruz neutraliza as exigências da lei, liberando os crentes do peso que estas impunham. Assim, Paulo reafirma a centralidade da cruz no cristianismo, demonstrando que a verdadeira liberdade e salvação estão em Cristo, não nas obras da lei. Este versículo é, portanto, um poderoso lembrete da essência do Evangelho e da luta contínua entre graça e legalismo. Ao se revoltar contra as práticas que sua religião estava impondo para os menos favorecidos, a justiça de Deus se revela a Martinho Lutero, e o convida a se levantar contra a corrupção e contra a distorção dos ensinamentos bíblicos. Deus se revela a Martinho, através do verbo vivo, através de sua palavra. Em grego o termo revelar vem do verbos apocalupto. É usado neste versículo de Romanos 1:17, para descrever um ato divino, onde o que estava oculto agora é tornado claro e evidente. Essa revelação é crucial para a compreensão da justiça de Deus. A justiça de Deus aqui é descrita em grego como dikaiosyn, refere-se à natureza de Deus que é perfeita e justa. A justiça de Deus é apresentada no Evangelho, enfatizando a salvação e a retidão divina em relação aos pecadores. Está escrito: todos os líderes deveriam voltar a usar este termo em seus sermões ou ensinamentos. Se está escrito, quer dizer que o conteúdo proposto não foi manipulado. O verbo usado aqui por Paulo é gegrapitai, que significa está escrito, que enfatiza a autoridade da escritura e a base da afirmação feita.
A revelação da justiça não é nova, mas sustentada pelas escrituras hebraicas. Este verbo é seguido no versículo poudikaios, que significa justo, e descreve o caráter de quem vive segundo a justiça de Deus. A integridade do crente é ressaltada, destacando um estilo de vida alinhado com a moral divina. O versículo em questão é fundamental para a teologia paulina, pois introduz o tema da justiça de Deus manifestada na salvação através da fé, algo que reitera e amplia à luz das Escrituras. Paulo estabelece uma ligação clara entre o Evangelho e a revelação da justiça divina, indicando que ela é acessada pela fé e está relacionada ao modo de vida do crente. O apóstolo usa a citação de Abacuque 2:4 para legitimar a mensagem do Evangelho, afirmando que a fé é tanto o princípio quanto a base da vida do justo. Este conceito não só vincula a vida dos crentes à sabedoria de Deus, mas também garante que a justiça que eles experimentam é uma continuidade da justiça revelada nas Escrituras. A fé, portanto, não é apenas uma resposta inicial à salvação, mas um estado contínuo de confiança em Deus que resulta em viver de maneira justa. A estrutura do versículo possui um caráter inclusivo, onde a justiça de Deus se torna um convite a todos que creem, revelando a natureza acessível do plano de salvação através do Evangelho. As 95 teses. Tese dizendo Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Segunda tese, e esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação, a cargo do ofício dos sacerdotes. Terceira tese, todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de modificações da carne. Quarta tese, assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si, mesmo a saber, até a entrada desta para a vida eterna. Quinta tese, o Papa não quer e não pode dispensar outras penas além das que impôs ao seu alvitre ou em acordo com os cânones, que são estatutos papais. Sexta tese, o Papa não pode perdoar dívidas se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Nestes casos, se desprezados, a dívida deixaria de ser em absoluto anulada ou perdoada. Sete tese, Deus a ninguém perdoa a dívida sem que ao mesmo tempo o subordine em sincera humildade ao sacerdote seu vigário. Oitava tese, cânones poenitendiales que não as ordenanças de prescrição, da maneira em que se deve confessar e expiar, apenas aió, impostas aos vivos, e de acordo com as mesmas ordenanças, não dizem respeito aos moribundos. Nona tese, eis porque o Espírito Santo nos faz bem mediante o Papa, excluído este de todos os seus decretos ou direitos o artigo da morte e da necessidade suprema. Décima tese, procedem desajuizadamente mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos poenitentias canônicas ou penitências para o purgatório a fim de ali serem cumpridas. 11ª tese, este joio, que é o de se transformar a penitência e satisfação, previstas pelos cânones ou estatutos, em penitência ou penas do purgatório, foi semeado quando os bispos se achavam dormindo. 12ª tese, outrora canonicae poenai, ou sejam penitência e satisfação, por pecadores cometidos eram impostos, não depois, mas antes da absolvição, com a finalidade de provar a sinceridade do arrependimento e do pesar. 13ª tese, os moribundos tudo satisfazem com a sua morte e estão mortos para o direito canônico, sendo, portanto, dispensados com justiça de sua imposição. 14ª tese, piedade ou amor imperfeitos da parte daquele que se acha às portas da morte necessariamente resultam em grande temor. Logo, quanto menor o amor, tanto maior o temo. 15ª tese, este temor e espanto em si tão só, sem falar de outras coisas, bastam para causar o tormento e o horror do purgatório, pois que se avizinham da angústia do desespero. 16ª tese, inferno, purgatório e céu parecem ser tão diferentes quanto são um do outro: desespero completo, incompleto ou quase desespero e certeza. 17ª tese, parece que assim como no purgatório diminuem a angústia e o espanto das almas, nelas também deve crescer e aumentar o amor. 18ª tese, bem assim parece não ter sido provado, nem por boas ações e nem pela Escritura, que as almas no purgatório se encontram fora da possibilidade do mérito ou do crescimento no amor. 19ª tese, ainda parece não ter sido provado que todas as almas do purgatório tenham certeza de sua salvação e não receiem por
Ela não obstante, nós termos absoluta certeza disto. 20ª tese. Por isso o Papa não quer dizer e nem compreende com as palavras perdão plenário de todas as penas que todo tormento é perdoado, mas as penas por ele impostas. 21ª tese. Eis porque erram os apregoadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo, mediante a indulgência do Papa. 22ª tese. Pensa com efeito, o Papa nenhuma pena dispensa às almas no purgatório das que segundo os cânones da Igreja deviam ter expiado e pago na presente vida. 23ª tese. Verdade é que se houver qualquer perdão plenário das penas, este apenas será dado aos mais perfeitos que são muito poucos. 24ª tese. Assim sendo, a maioria do povo é ludibriada com as pomposas promessas do indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. 25ª tese. Exatamente o mesmo poder geral que o Papa tem sobre o purgatório, qualquer bispo e cura de almas o tem no seu bispado e na sua paróquia, quer de modo especial e quer para com os seus em particular. 26ª tese. O Papa faz muito bem em não conceder às almas o perdão em virtude do poder das chaves, ao qual não possui, mas pela ajuda ou em forma de intercessão. 27ª tese. Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa a alma se vai do purgatório. 28ª tese. Certo é que quando a moeda soa na caixa vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da Igreja tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. 29ª tese. E quem sabe, se todas as almas do purgatório querem ser libertadas quando há quem diga o que sucedeu com Santo Severino e Pascoal. 30ª tese. Ninguém tem certeza da suficiência do seu arrependimento e pesar verdadeiros, muito menos certeza pode ter de haver alcançado o pleno perdão dos seus pecados. 31ª tese. Tão raro como existe alguém que possui arrependimento e pesar verdadeiros, tão raro também é aquele que verdadeiramente alcança a indulgência, sendo bem poucos os que se encontram. 32ª tese. Irão para o diabo juntamente com os seus mestres aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. 33ª tese. É que acautelasse muito e ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é a mais sublime e mais preciosa graça, ou dádiva de Deus, pela qual o homem é reconciliado com Deus. 34ª tese. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. 35ª tese. Ensinam de maneira ímpia quantos alegam que aqueles que querem livrar almas do purgatório, ou adquirir breves de confissão não necessitam de arrependimento e pesar. 36ª tese. Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence, mesmo sem breve de indulgência. 37ª tese. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da Igreja, dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência. 38ª tese. Entretanto, se não deve desprezar o perdão e a distribuição por parte do Papa, pois, conforme declarei, o seu perdão constitui uma declaração do perdão divino. 39ª tese. É extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo ao mesmo tempo a grande riqueza da indulgência e, ao contrário, o verdadeiro arrependimento e pesar. 40ª tese. O verdadeiro arrependimento e pesar buscam e amam o castigo, mas a profusão da indulgência livra das penas e faz com que se as aborreça pelo menos quando há oportunidade. Para isso, 41ª tese. É necessário pregar cautelosamente sobre a indulgência papal para que o homem singelo não julgue erroneamente ser a indulgência preferível às demais obras de caridade ou melhor do que elas. 42ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos não ser pensamento e opinião do Papa que a aquisição de indulgência de alguma maneira possa ser comparada com qualquer obra de caridade. 43ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos procederem melhor quem dá aos pobres ou empresta aos necessitados do que os que compram indulgências. 44ª tese. E que pela obra de caridade cresce o amor ao próximo e o homem torna-se mais piedoso, pelas indulgências, porém, não se torna melhor senão mais seguro e livre da pena. 45ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e a despeito disto gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa,
mas provoca a ira de Deus. 46ª tese: deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem fartura, fiquem com o necessário para casa e de maneira nenhuma o esbanjem com indulgências. 47ª tese: deve-se ensinar aos cristãos ser a compra de indulgências livre e não ordenada. 48ª tese: deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa precisa conceder mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro. 49ª tese: deve-se ensinar aos cristãos serem muito boas as indulgências do Papa enquanto o homem não confiar nelas, mas muito prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus. 50ª tese: deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgências, preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 51ª tese: deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que em geral são despojados do dinheiro pelos apregoadores de indulgências, vendendo, se necessário fosse, a própria Catedral de São Pedro. 52ª tese: comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que à pregação da palavra do Senhor. 53ª tese: são inimigos de Cristo e do Papa quantos, por causa da prédica de indulgências, proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. 54ª tese: esperar ser salvo mediante breves de indulgência é vaidade e mentira, mesmo se o comissário de indulgências, mesmo se o próprio Papa oferecesse sua alma como garantia. 55ª tese: a intenção do Papa não pode ser outra do que celebrar a indulgência, que é a causa menor, com um sino, uma pompa e uma cerimônia, enquanto o Evangelho, que é o essencial, importa ser anunciado mediante 100 sinos, centenas de pompas e solenidades. 56ª tese: os tesouros da Igreja, dos quais o Papa tira e distribui as indulgências, não são bastante mencionados e nem suficientemente conhecido na Igreja de Cristo. 57ª tese: que não são bens temporais, é evidente, porquanto muitos pregadores a estes não distribuem com facilidade, antes os ajuntam. 58ª tese: tão poucos são os merecimentos de Cristo e dos santos, porquanto estes sempre são eficientes e, independentemente do Papa, operam salvação do homem interior e a cruz, a morte e o inferno para o homem exterior. 59ª tese: São Lourenço aos pobres chamava tesouros da Igreja, mas no sentido em que a palavra era usada na sua época. 60ª tese: afirmamos com boa razão, sem temeridade ou leviandade, que estes tesouros são as chaves da Igreja, a ela dado pelo merecimento de Cristo. 61ª tese: evidente é que para o perdão de penas e para a absolvição em determinados casos o poder do Papa por si só basta. 62ª tese: o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. 63ª tese: este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. 64ª tese: enquanto isso o tesouro das indulgências é sabiamente o mais apreciado, porquanto faz com que os últimos sejam os primeiros. 65ª tese: por essa razão os tesouros evangélicos outrora foram as redes com que se apanhavam os ricos e abastados. 66ª tese: os tesouros das indulgências, porém, são as redes com que hoje se apanham as riquezas dos homens. 67ª tese: as indulgências apregoadas pelos seus vendedores como a mais sublime graça, de certo assim são consideradas porque lhes trazem grandes proventos. 68ª tese: nem por isso semelhante indigência não deixa de ser a mais íntima graça comparada com a graça de Deus e a piedade da cruz. 69ª tese: os bispos e os sacerdotes são obrigados a receber os comissários das indulgências apostólicas com toda a reverência. 70ª tese: entretanto, tem muito maior dever de conservar abertos olhos e ouvidos para que estes comissários, em vez de cumprirem as ordens recebidas do Papa, não preguem os seus próprios sonhos. 71ª tese: aquele, porém, que se insurgir contra as palavras insolentes, arrogantes dos apregoadores de indulgências, seja abençoado. 72ª tese: quem levanta a sua voz contra a verdade das indulgências papais é excomungado e maldito. 73ª tese: da mesma maneira em que o Papa usa de justiça ao fulminar com a excomunhão aos que, em prejuízo do comércio de
Indulgências procedem astuciosamente. 74ª tese muito mais deseja atingir com o desfavor e a excomunhão aqueles que, sob o pretexto de indulgência, prejudiquem a santa caridade e a verdade pela sua maneira de agir. 75ª tese considerar as indulgências do Papa tão poderosas, a ponto de poderem absolver alguém dos pecados, mesmo que coisa impossível tivesse desonrado a Mãe de Deus, significa ser demente. 76ª tese, bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa nem mesmo o menor pecado venial pode anular o que diz respeito à culpa que constitui. 77ª tese dizer que mesmo São Pedro, se agora fosse Papa, não poderia dispensar maior indulgência, significa blasfemar São Pedro e o Papa. 78ª tese em contrário dizemos que o atual Papa, e todos os que o sucederam, é detentor de muito maior indulgência, isto é, o Evangelho, as virtudes, o dom de curar, etc., de acordo com o que diz 1 Coríntios 12. 79ª tese afirmar ter a cruz de indulgências adornada com as armas do Papa e colocada na Igreja tanto valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia. 80ª tese os bispos, padres e teólogos que consentem em semelhante linguagem diante do povo, terão de prestar contas deste procedimento. 81ª tese semelhante pregação, a enaltecer atrevida e insolentemente a indulgência, faz com que mesmo a homens doutos é difícil proteger a devida reverência ao Papa contra a maledicência e as fortes objeções dos leigos. 82ª tese, eis um exemplo, porque o Papa não tira de uma só vez todas as almas do purgatório, movido por santíssima caridade e em face da mais premente necessidade das almas, que seria justíssimo motivo para tanto, quando em troca de vil dinheiro, para a construção da Catedral de São Pedro livra um sem número de almas logo por motivo bastante insignificante. 83ª tese outro sim, porque continuam as exéquias e missas de ano, em sufrágio das almas dos defuntos e não se devolve o dinheiro recebido para o mesmo fim ou não se permite os doadores busquem de novo os benefícios ou pretendas oferecidos em favor dos mortos, visto ser injusto continuar a rezar pelos já resgatados. 84ª tese ainda, que nova piedade de Deus e do Papa é esta que permite a um ímpio e inimigo resgatar uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro e não resgatar esta mesma alma piedosa e querida de sua grande necessidade, por livre amor e sem paga? 85ª tese ainda, porque os cânones de penitência que de fato faz muito caducaram e morreram pelo desuso tornam a ser resgatados mediante dinheiro em forma de indulgência como se continuassem bem vivos e em vigor. 86ª tese ainda, porque o Papa, cuja fortuna hoje é mais principesca do que a de qualquer credo, não prefere edificar a Catedral de São Pedro de seu próprio bolso em vez de o fazer com o dinheiro de fiéis pobres? 87ª tese ainda, que ou que parte concede o Papa do dinheiro proveniente de indulgências aos que pela penitência completa assiste o direito à indulgência plenária? 88ª tese afinal, que maior bem poderia receber a Igreja se o Papa, como já o faz 100 vezes ao dia, concedesse a cada fiel semelhante dispensa e participação da indulgência a título gratuito. 89ª tese visto o Papa visar mais a salvação das almas do que o dinheiro, porque revoga os breves de indulgência outrora por ele concedidos, aos quais atribuía as mesmas virtudes. 90ª tese refutar estes argumentos sagazes dos leigos pelo uso da força, e não mediante argumentos da lógica, significa entregar a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. 91ª tese se a indulgência fosse apregoada segundo o espírito e sentido do Papa, aqueles receios seriam facilmente desfeitos nem mesmo teriam surgido. 92ª tese fora, pois com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, e não há paz. 93ª tese abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo, cruz, cruz, e não há cruz. 94ª tese admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir sua cabeça Cristo através do padecimento, morte e inferno. 95ª tese e assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Nem tudo são flores. Lutero não quis trazer divisão entre a Igreja Católica para criar uma nova igreja, contudo seus esforços foram em vão.
Martinho se revoltou contra os judeus, e seu livro influenciou nazistas em sua forma de punição desumana contra os judeus. Lutero escreve que aqueles que continuam aderindo ao judaísmo devem ser considerados como sujeira. Escreveu ainda que eles são cheios de fezes do diabo, que eles chafurdam como um porco, e a sinagoga é uma prostituta incorrigível. Ele argumenta que as suas sinagogas e escolas devem ser incendiadas, os seus livros de oração destruídos, rabinos proibidos de pronunciar sermões, casas arrasadas, e propriedade e dinheiro confiscados. Eles não devem ser tratados com nenhuma clemência ou bondade, não permitir nenhuma proteção legal, e esses vermes venenosos devem ser dirigidos a trabalho forçado ou expulsos para sempre. Ele também parece tolerar o assassinato de judeus, escrevendo: temos culpa em não os matar. Trechos. Finalmente no meu tempo foram expulsos de Ratisbona, Magdeburgo e de muitos outros lugares. Um judeu, um coração judaico, são tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Em suma, são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Queime suas sinagogas. Negue a eles o que disse anteriormente. Force-os a trabalhar e trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. O tratado ainda gera várias controvérsias, principalmente no que diz respeito às supostas influências que os escritos antissemitas de Lutero exerceram sobre as doutrinas racistas do regime nazista, bem como no antissemitismo alemão. A visão acadêmica prevalecente desde a Segunda Guerra Mundial é que o tratado exerceu uma grande influência na atitude da Alemanha em direção aos seus cidadãos judeus nos séculos entre a Reforma e o Holocausto. 400 anos depois que foi escrito, os nacionais-socialistas expuseram sobre os judeus e suas mentiras durante seus comícios e reuniões em Nuremberg, e a cidade de Nuremberg apresentou uma primeira edição a Julius Streicher, editor do jornal nazista Der Stürmer, o jornal que o descreve como o tratado mais radicalmente antissemítico já publicado. O renomado historiador Michael H. Hart afirma que Lutero, embora se rebelasse contra a autoridade religiosa, poderia ser extremamente intolerante com quem dele discordasse em assuntos religiosos. Possivelmente foi devido em parte à sua intolerância ao fato de as guerras religiosas terem sido mais ferozes e sangrentas na Alemanha do que, digamos, na Inglaterra. Além disso, Lutero era feroz antissemita, tendo talvez a extraordinária virulência de seus escritos sobre os judeus preparado o caminho para o advento de Hitler na Alemanha do século XX. O próprio Hitler em seu Mein Kampf considerou Lutero uma das 3 maiores figuras da Alemanha, juntamente com Frederico o Grande e Richard Wagner. Em seu livro Why the Jews? Por que os judeus? Denis Prager e Joseph Telukin escrevem: os escritos posteriores de Lutero, atacando os judeus, eram tão virulentos que os nazistas os citavam frequentemente. De fato, Julius Streicher, nazista, argumentou durante sua defesa no julgamento de Nuremberg que nunca havia dito nada sobre os judeus que Martinho Lutero não tivesse dito 400 anos antes. Alguns historiadores consideram Lutero o primeiro autor a delinear o antissemitismo moderno. Os cristãos luteranos afirmam a Igreja Luterana tem esse nome em homenagem de seu mais famoso líder, porém não acata todos os escritos teológicos de Lutero, principalmente os escritos que atacam os judeus. Desde os anos 1980, alguns órgãos da Igreja Luterana formalmente denunciaram e dissociaram-se dos escritos de Lutero sobre os judeus. Em novembro de 1998, no 60º aniversário de Kristallnacht, a Igreja Luterana da Baviera emitiu uma afirmação: é imperativo para a Igreja Luterana, que sabe que é endividada ao trabalho e à tradição de Martinho Lutero, de levar a sério também as suas declarações antijudaicas. Reconhece a sua função teológica e reflete nas suas consequências. Temos que nos distanciarmos de cada expressão de antissemitismo na teologia luterana. Dos judeus e suas mentiras é um tratado escrito por Martinho Lutero em 1543. Nele, Lutero expressa uma série de opiniões extremamente negativas e antissemitas sobre os judeus. Ele argumenta contra a presença e influência dos judeus na sociedade cristã e faz uma série de recomendações severas e prejudiciais sobre como lidar com eles. Este texto é amplamente criticado e condenado por seu conteúdo ofensivo e prejudicial.
Lutero, que inicialmente tinha uma visão mais conciliatória em relação aos judeus, mudou drasticamente sua postura ao longo dos anos. No tratado, ele acusa os judeus de blasfêmia e de serem inimigos do cristianismo. Ele também sugere medidas como a destruição de sinagogas, a confiscação de livros de oração e a proibição de rabinos de ensinar. Este texto é um exemplo sombrio de como as ideias de uma figura influente podem ser usadas para justificar o preconceito e a discriminação. É importante estudar e reconhecer esses aspectos da história para entender melhor os erros do passado e trabalhar para um futuro mais inclusivo e respeitoso. Como disse antes, foi uma decepção descobrir através dos estudos que o que a Igreja deixa transparecer sobre Martinho Lutero é uma imagem falaciosa, provindas de ignorâncias religiosas, ou seja, uma corrente romântica de informações que não foram conferidas antes de serem espalhadas. Sua obra realmente fez uma mudança em Roma, mas não começou com ele, houve uma pré-reforma e uma pós-reforma muito relevante para a história da Igreja. Precisamos buscar conhecimento, voltar a techuvá, e ver onde estamos errando para não incentivarmos e darmos a credibilidade a pessoas que só querem cargos. E ser reconhecidos como pastores ou apóstolos, deixando rastros de cadáveres espirituais por onde passam com suas negligências. É raro ver pessoas buscarem o ministério evangelístico, profético ou de mestres, pois em suas visões tacanhas, só os pastores podem dirigir uma igreja, que é apenas um grão de areia dentro da seara de Cristo que fora nos confiado a liderar, mas sob sua supervisão. Fui levantada ao pastoreado pelo Senhor Jesus, assim como Amós foi chamado em pleno ofício, com a missão de cuidar e educar como já tenho feito de forma indireta desde 2008. Meu ministério foi comprovado dentro de um salão de beleza, enquanto muitos líderes se desviavam em altares de igrejas. O apego ao cargo é um veneno que mata lentamente quem não entendeu a diferença entre vocação, predileção de parcialidade. Mas esse é um assunto para a nossa última aula. Não guardem os lenços, ainda precisaremos deles. Se você tiver outras curiosidades sobre Bíblias para estudos, deixe suas dúvidas nos comentários para continuar a conversa. Nos ajudem a propagar esse evangelho puro e simples. Curta e compartilhe. Seja você um missionário de Jesus, continuem a obra que ele confiou aos seus eleitos. Até mais! Com carinho, respeito e amor. Estudos Bíblicos com Priscila Fagundes.